O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué vittoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast da Cautiopédia, edição de número 4. Chegamos para falar de derby mais uma vez, né? Já falamos de derbys algumas vezes nessa curta vida da Cautiopédia, já falamos de Juventus e Nápoles, já falamos do derby della Madonnina e hoje vamos falar do derby do Piemonte, do derby de Turim, ou também, por que não, o derby della Mole. Vamos explicar inclusive a origem desse nome, né? Por que o derby della Mole? Alguns de vocês já sabem, mas quem está chegando no mundo do futebol italiano há pouco tempo talvez não saiba. Talvez não saiba, inclusive, da importância do derby entre Juventus e Torino, já que nos últimos anos o time do Torino não demonstra muita força, não é um adversário à altura, mas acreditem, tem muita história nesse derby e vocês vão ficar sabendo um pouco dessa história hoje. A gente vai falar também sobre Napoli, como é que o Napoli está conseguindo conciliar campeonato, Copa Liga dos Campeões. Quer dizer, Copa não, né? Copa não está conciliando, mas em algum momento da temporada conciliou. Mas como está conseguindo conciliar tão bem a Série A e a Liga dos Campeões, vamos falar sobre Inter, sobre Milan, sobre muita gente. Sempre lembrando que, como a gente já falou agora de Napoli e Liga dos Campeões, se você quiser saber sempre fresquinho de Liga dos Campeões, não só das equipes italianas, você ouça o podcast da Trivela aqui na Central 3, que acaba a rodada, os caras ligam o microfone e começam a falar e falam muito bem, falam muito bem, com muita propriedade, com garbo e elegância. Felipe Lobo, Leandro Yamin, Leandro Stein, Bruno Bonsante, recomendo bastante, sempre que você quiser saber sobre a Liga dos Campeões, vocês ouçam o podcast da Trivela aqui na Central 3. Mas voltando aqui ao Cautiopédia, vamos com o meu braço direito de sempre, Caio Bittencourt. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Alguma novidade desde o último programa? Rolou o carnaval já não tô mais naquele ânimo, né, do último programa. O último programa estava apontado para o céu, como diria Luxemburgo. Hoje já estou um tanto quanto comedido, Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, é bom que você não tenha dito aquela palavra proibida sobre o Napoli, porque it ain't over till it's over, já diria Lenny Kravitz. Mas em relação ao carnaval, ainda é tempo de ressaca para alguns, temos pautas importantes, ainda que minha escola tenha sido garfada em São Paulo, voltamos aqui para falar de futebol, porque temos muito assunto, de derby a conciliação entre Europa e campeonato, que é o grande ponto de interrogação para 7 equipes vivas nas Copas Europeias. As 7 italianas estão vivas. Até quem, por exemplo, a gente não dava nada. E precisamos dizer, a zica da Cautiopédia continua funcionando, né, não, Arthur Cabral? Zica é uma palavra muito forte, né? Eu diria que a gente chama a atenção e surte um efeito danado, surte um baita efeito. Nelson Oliveira pode confirmar, não é isso, Nelson? A gente fala alguma coisa aqui e num toque de mágica a gente bota um pó de pirlim-pim-pim aqui e dá certo. Pois é, rapaz. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente. Ainda tô com a voz um pouco carnavalesca, ainda aqueles efeitos da folia, né, que você fica, muitas vezes você pega uma gripezinha, ou qualquer outra virose do tipo, né? Então, ainda não tô com a voz perfeita, não. Mas, enfim,
o Arthur Cabral que eu diga, né? Voltando ao assunto, ele teve uma partida impressionante, né? Contra o Braga, né? Começando a fazer gol de todo jeito, também já fez logo depois também contra o Verona, quatro jogos seguidos, né? Fazendo gols, desde que a gente chamou a atenção dele. O que mostra que ele é um ouvinte do nosso podcast, né? Eu gostaria de pensar que sim. E você falou que tá com a voz carnavalesca. A voz carnavalesca é do Milton Cunha. Você tá com uma voz cansada, né? A voz carnavalesca é aquela voz belíssima de Milton Cunha, o amado Milton Cunha. Mas vamos começar a falar então sobre tudo que eu prometi no começo aqui na cabeça do nosso programa, porque teve derby Della Mole e teve vitória da Juventus, o que se tornou um lugar comum, né? A tônica desse confronto recente é marcada quase que exclusivamente por vitórias da Juventus. E Nelson, eu vou começar jogando para você. Primeiro eu queria que você explicasse a origem, né, do nome, o que é o derby Della Mole, e explicar para o pessoal também que nem sempre foi assim, né? Que esse derby ele já foi mais igualitário, né? Já tivemos um derby parelho, e inclusive já tivemos épocas em que o derby pendia para o outro lado, né? Queria que você explicasse a origem e falasse desses tempos distantes. A Mole é um dos edifícios símbolos de Turim, né? É um edifício foi construído no final do século XIX, tem uma altura de 167 metros, né? É uma torre gigante que tem no centro de Turim. Então, assim como outros clássicos, como o de Gênova, por exemplo, né, que é chamado de Derby della Lanterna, a lanterna nada mais é do que o farol de Gênova, né? Então, você pega o símbolo da cidade, né, um edifício, símbolo ou uma característica simbólica da cidade, e coloca ela como o nome popular do derby, né? Então, é isso, simplesmente. É um edifício que já teve vários usos, né? Que hoje praticamente é um dos maiores pontos turísticos de Turim. Se você visitar Turim um dia, você com certeza passará ou entrará na Mole Antonelliana. Sobre o derby de Turim, mais especificamente, né? Sobre a parte futebolística dele, e também a parte um pouco de extracampo, né? Ele sempre teve uma importância muito grande para, obviamente, né, para o Torino. Hoje em dia você vai colocar o Torino como o pequeno frente à gigante, né, que seria a Juventus. Mas para a Juve ele também tem uma importância muito grande, porque Turim é uma cidade muito dividida em termos de torcida. Se a Juventus tem a maior torcida da Itália, em Turim isso é muito dividido, né? Há até quem diga que existem mais torcedores do Torino em Turim do que da Juventus. Isso não tem uma comprovação, né? Não existe uma pesquisa que a gente possa ter como confiável, mas o que a gente pode dizer com certeza é que é muito dividido o cenário de torcida em Turim. Então, quase toda a torcida do Torino está em Turim e em cidades dos arredores ali da capital do Piemonte. E então é um derby muito sentido pelos dois lados. Então, inclusive até a família Agnelli é frequentadora do derby, né? Sempre foi de mandar o seu principal expoente do momento para assistir o derby, porque é a família mais importante de Turim e uma das mais importantes da Itália. Mas curiosamente dessa vez, curiosamente nem tanto, né? Se a gente for olhar os últimos acontecimentos, não houve nenhum representante da família no derby dessa terça-feira, que a Juve venceu. O André ele sumiu, né, do panorama do clube depois de que ele se demitiu da presidência e de todo o escândalo de fraude fiscal que o clube está envolvido no momento. Hoje, quando a gente está gravando, é terça-feira, né, o Agnelli ele entrou com recurso no Comitê Olímpico Italiano para rever a punição que ele sofreu da justiça desportiva, a punição individual. A Juventus também entrou hoje com o recurso. Enfim, mesmo o lado da família Elkann, que enfim, são descendentes do Agnelli, né, mas o sobrenome é diferente porque
enfim, um parêntese aqui, na Itália, até os dias de hoje, os sobrenomes são definidos pela linhagem paterna, né? Então, como eles são filhos de Margherita Agnelli com Alain Elkann, eles ficam com o sobrenome Elkann, mas eles são descendentes diretos do Gianni Agnelli e do Giovanni Agnelli, que é o patriarca mor, né, da família. Mas enfim, nem esses estavam lá no derby dessa vez. E enfim, o derby sempre teve importância porque ele também sempre foi equilibrado, né? Até basicamente a década de 90. A gente teve momentos ali, por exemplo, na década de 40, que tinha o grande Torino, a hegemonia era do Toro. E isso se manteve assim em termos de equilíbrio durante bastante tempo. Década de 50, 60, a gente tinha equilíbrio. Década de 70, quando o Torino foi campeão italiano pela última vez, a gente também tinha bastante equilíbrio. E na década de 80, até o início dos anos 90, quando o Torino ainda tinha grandes times, né, que brigavam até por títulos mesmo, né? O Torino na década de 80 foi vice-campeão italiano uma vez, e já na década de 90 foi o terceiro colocado da Série A, ganhou a Copa Itália, foi vice-campeão da Copa UEFA. Enfim, era um confronto bastante equilibrado. Porém, o Torino entrou em decadência financeira e isso aí se perdeu, né? A gente vê que desde 95 o Torino só venceu uma vez o clássico, né? Então, isso mudou bastante, mas não foi sempre assim. E Caio, você já pode falar do jogo de hoje, mas eu queria só, porque eu gosto dessas histórias mais diferentes, né? Eu acho um tanto quanto engraçado que o filho do Leonardo Bonucci ele seja torcedor do Torino, né? Eu não sei se a criança escolhe muito pela cor também, eu não sei se a cor granata, né? Essa cor vinho do Torino chama mais a atenção dele. O motivo eu confesso que eu não sei. Se ele já falou sobre isso alguma vez, eu confesso que eu perdi. Mas o filho do Leonardo Bonucci, que é o capitão da Juventus, torce pro Torino e eu acho isso o máximo. Mas eu queria que você falasse do jogo de hoje, até porque o contexto do Torino, e eu gostaria que você também explicasse, né, o que está acontecendo no Torino, já fazia do jogo um derby especial, né? Já era um jogo especial, porque o negócio o bicho está pegando, digamos assim, no Torino. E aí o Torino consegue abrir o placar muito cedo, mas não consegue manter, né? Até consegue um empate no primeiro tempo, né? Sai de campo pro intervalo com um empate, mas mais uma vez não consegue se manter nem com um ponto e nem com uma possível vitória. Mas eu queria que você falasse do jogo, explicando muito do contexto do Torino de hoje, né? Do que está acontecendo politicamente, economicamente, dentro do Torino. Bom, nesse caso, você... Desde que a Juventus sofreu a punição dos 15 pontos, aconteceu uma situação em que o torcedor granata não esperava há muito tempo, que era todo esse contexto paralelo do Torino ficar à frente da Juventus. E isso não acontece há muitos anos. Deixa eu até puxar especificamente, faz tanto tempo que é difícil de lembrar. É mais fácil de você lembrar a última vez em que o Torino ganhou da Juventus, com a Juventus como mandante, ainda no Delle Alpi, que era, assim, para quem não sabe, o Delle Alpi, o Juventus Stadium foi construído em cima do velho Delle Alpi, no terreno do velho Delle Alpi, que era da prefeitura de Turim, dividido com o Torino, assim como o velho Comunale de Torino, que virou o Olímpico de Turim, que hoje é a Casa do Toro. Por muito tempo foi dividido entre os dois, entre a Juve e o Toro, mas chegar a tal ponto que o Delle Alpi desagradava os dois. E aí a prefeitura de Turim, vendo que tinha uma bomba sobre as mãos, entregou o estádio, assim, o terreno do estádio para a Juventus poder construir o seu estádio em uma região meio para fora da cidade, em uma região não muito benquista,
e o estádio anterior, vale dizer, que também não era muito bem quisto em vista das arquibancadas serem longe do campo, ser um estádio frio, de não servir para a torcida da Juventus, tampouco para o Toro. E no meio dessa coisa toda, a Juventus construiu o Stadium, que também é um símbolo paralelo da dominância da Juve no derby. Se você for prestar atenção, o Toro é o único dos grandes rivais históricos da Juventus na Itália que nunca venceu a Juve na casa dela. O Napoli já venceu uma vez, a Roma, o Milan, a Lazio, esses venceram uma vez, e só Fiorentina e Inter venceram mais de uma vez. Fiorentina em 2014-15 na Copa e em 2021, e a Inter naquela famosa vitória de 12-13 que tirou os 49 jogos de invencibilidade da Juve, que vinha até ali, e na temporada passada. No meio desse contexto todo, talvez pro Torino sempre significa bastante esse derby como uma chance de tentar equilibrar as coisas, de tentar fazer com que o Toro se sobressaia uma vez nessa coisa que virou uma coisa de primo rico contra o primo pobre, que nem sempre foi assim, por toda a história que o Nelson contou, por toda a situação assim, que até os anos 90 eram relativamente iguais. O Torino não era um clube pobre, era um clube competitivo e tudo mais, mas que da queda em 95, 96 em diante começou decadências, caiu na mão de maus presidentes, teve falência, voltou, subiu, voltou e ficou nessa situação até a estabelecida final na elite nessa década. Já vão ser alguns anos do Torino estável na Série A. Virou uma coisa, uma oportunidade do Toro tentar tirar uma casquinha da Juve. E quando se vê numa partida como essa, num primeiro tempo bem interessante que o Torino fez, se pensava, hoje poderia ser o dia. Só que ao mesmo tempo virou uma coisa em que o Torino joga como nunca, mas fica a sensação de que perde como sempre. Porque ao mesmo tempo que fez um primeiro tempo desse muito bom, com boa atuação do Caramò, com muito boa atuação do Illich, que vem sendo um dos bons jogadores do Toro nessa temporada, e até mesmo do Sanabria, que é um atacante que, assim, embora colabore muito bem para o sistema do Juric, que é interessante, que é uma das razões pela qual o Toro compete pela vaga na Conference League neste momento, o Sanabria não é ainda aquele cara que te garanta muitos gols. Mas por outro lado, ele acabou por fazer, ele e o Caramò acabaram por fazer. O Toro talvez merecesse sair ganhando no intervalo, mas por outro lado tomou gols em 2 lances bobos, em 2 lances fortuitos, tanto do Quadrado quanto o gol do Danilo, que chegou no intervalo. E o Toro talvez não voltou tão bem do segundo tempo. Já teve oportunidades logo de cara para a Juve estar à frente, logo depois que voltou no intervalo, quando o Vlahovic perde um cara a cara e tudo mais. Lógico que a força da Juve aumentou principalmente depois do retorno do Pogba aos gramados, que pode ser uma boa notícia para a Juve, de todo o volume que a Juve imprimiu naquele momento. Mas ao mesmo tempo ficou uma sensação de que as trocas do Juric não saíram como ele queria, e assim, o torcedor do Torino vai ficar se lembrando, o tifoso Granata vai ficar se lembrando principalmente da troca do Juric do Caramò pelo Radonjic. Principalmente porque o Radonjic foi criticado à beça pelo Juric depois do jogo, em que ele incrivelmente foi substituído 16 minutos após eu entrar. Ah, mas ele foi muito cruel?
Bom, seria difícil não ser cruel, tendo em vista que o Radonjic teve a oportunidade do 3-2 pro Toro naquele momento. Ele, depois da bola na trave do Linete, a bola caiu no pé dele. Aquele símbolo da atuação dele foi que, em vez dele passar pro outro atacante Granata livre, não lembro se era o Sanabria ou se era o Rich, talvez o Nelson sabe, talvez vocês saibam, mas ele tinha a oportunidade do passe para pelo menos tentar um chute. Se seria bloqueado, se seria para fora ou iria gol, não se sabe, mas pelo menos tentar. Ele preferiu tentar um drible inútil. E de um drible inútil saíram contra-ataques Bianconeri. E todas as bolas que o Radonjic pegou, ele perdeu. Talvez você pense assim, que o Toro não levou o derby da forma como tinha que ser e a Juve levou. Seria simplista demais dizer isso dos outros 10 que estiveram em campo naquele momento. Ou até contando substitutos. Mas que ao mesmo tempo, talvez o Toro nos últimos tempos tenha tido uma das melhores oportunidades de ganhar o derby, de igualar tudo, e não conseguiu. E aí vai doer. Vai doer, e até porque só é mais uma pedrinha, né? Mais uma carta para esse castelo aí, que é o que vocês estavam falando de quanto tempo o Torino não vence. A última vitória do Torino sobre o Juventus em 2015, como vocês já falaram, no Juventus Stadium. 2015, que por sinal é a única desde 95. Isso. E no Juventus Stadium nunca conseguiu. É a única desde 95. Tudo bem, assim, se você... até pro nosso ouvinte se situar, não é uma coisa assim, nossa, o Torino só não ganha da Juventus, assim, para fazer um paralelo, assim, como a época que, para as outras ligas, o Atlético de Madrid ficou 14 anos vivendo no deserto contra o Real Madrid. Não, naquele período o Atlético tinha competitivo. Mesmo nos períodos que bateu segunda divisão, que foi o inferno e voltou, tinha lá suas vitórias contra outros rivais, como Barcelona, por aí vai. O Toro não consegue superioridade contra talvez nenhum dos grandes. São vitórias isoladas e, assim, em temporadas boas. Temos que ficar lembrando de temporadas como 14-15, que foi a última temporada em que o Toro efetivamente jogou a Europa League, por exemplo, para poder contar histórias. O Juric tenta fazer isso, tenta trazer o Torino de volta para as Copas Europeias, principalmente com uma Conference visível. Mas, assim, pensando até no que vem com a Juventus na temporada e com todo o negócio, talvez eles tenham que torcer por outra coisa com relação à Juventus e se garantir também na luta contra a Bolonha e o Udinese. Torcer por outra coisa, eu digo, punições da UEFA, punições da Liga. E desde 2015, que foi a última vitória do Torino, a Juventus já venceu o Torino, contando com o jogo de hoje, 4 vezes em 4 oportunidades, marcando 4 gols, né? Então é uma constante, né? A Juventus conseguir vazar bastante o Torino. Nelson, eu queria que você focasse, tirasse também do jogo de hoje, mas não somente do jogo de hoje, o que a Juventus fez de positivo e de negativo, que a gente pode tentar fazer uma associação com a Juventus da Europa, né? A Juventus na Europa, em 2 jogos contra o Nantes, por exemplo, foi muito diferente, né? A gente viu, sem querer recorrer ao clichê, mas já recorrendo, viu 2 times, né? Viu a Juventus mal, jogando na Itália e apenas empatando. E eu não vou nem dizer que a gente viu uma Juventus muito bem na França, porque a gente viu um Di Maria, né? A gente viu uma exibição de gala, o Di Maria pegando a bola, botando debaixo do braço e resolvendo tudo. Mas eu queria que você falasse da projeção europeia, até porque teve sorteio, e o que o torcedor do Juventus pode esperar, e principalmente tentando tirar o jogo de hoje como um parâmetro. Antes, só te corrigindo, foram 5 vezes que ganhou de 4-0, com 4 gols do Torino, contando com hoje, depois daquela vitória de 2015. O que eu acho que de mais importante a Juventus pode tirar é o jogo pelas laterais. Hoje o Kostic deu 2 assistências, né?
E o Quadrado também apareceu para marcar um gol. Enfim, o Quadrado nos derbys de Turim é uma verdadeira entidade, né? Já participou de 10 gols em 10 jogos. Então, é um cara que sempre marca presença. Eu acho que o principal é isso. O primeiro tempo da Juventus foi um primeiro tempo exatamente de negação dos bons momentos dela, né? Ela conseguiu reagir. Isso foi importante. Mas a solidez defensiva que a Juve mostrou durante muitos momentos nessa temporada se perdeu, né? O Bremer, por exemplo, falhou nos dos dois primeiros gols. E aí depois eles se recuperam no segundo tempo, até faz um gol e tudo mais. Então eu acho que as coisas mais importantes que o torcedor da Juventus pode se apegar é o jogo pelas laterais e a fase do Danilo, que é muito boa. Até diria que tá ali entre os 3 jogadores mais regulares da Juventus hoje em dia. É uma certeza do time, né? E... Enfim, se a gente for olhar, a Juventus, sem a punição, ela seria vice-líder do campeonato, né? Estaria à frente da Inter e do Milan. Então, teria 50 pontos, né? Inter e Milan, nesse momento, tem 47. Então, acho que o que se coloca aí é a força defensiva também. A Juve tem a segunda melhor defesa da Série A. E contra o Nantes, ela conseguiu também acho que até nos 2 jogos, na verdade, porque o que ocorreu no jogo de ida foi que a Juventus perdeu muitas chances e tomou um gol extremamente fortuito, né? Tinha o jogo na mão, podia ter decidido a eliminatória em Turim já. Então depois o Di Maria foi lá e resolveu, mas a Juve não sofreu praticamente nada frente ao Nantes, né? Agora o adversário das oitavas de final é bem mais complicado, né? O Freiburg, que está fazendo uma boa Bundesliga. E a Juventus para mim é favorita, até por causa do elenco que tem e da possibilidade que tem de jogar melhor até do que tem jogado. Mas é isso, eu acho que o torcedor da Juventus agora pode voltar até um pouco de lua de mel com o time, né? A Juventus provavelmente vai terminar no mínimo na 7ª posição na Série A. Não acho que vá arrefecer o momento que ela está agora. Ela vai pegar a Inter na Copa Itália, uma Inter que, tudo bem, nas Copas a Inter se mostra muito melhor do que na Série A, muito mais regular, muito mais sólida. Mas, enfim, é uma semifinal, é um clássico. Então, ainda existe uma chance de título também na Copa Itália, além da chance de título na Liga Europa. E quem está na frente da Juve na Série A é a Atalanta, né? Tá a 6 pontos só. Então, a Juventus pode abocanhar a 6ª posição também ainda, mesmo sendo punida. Então, a volta do Pogba, que provavelmente, como a Juventus tem jogado melhor do que vinha jogando, não vai ser apressada, né? Eu acho que ele vai entrar pouco a pouco, mas é algo que pode ser visto como um reforço para o time. E, enfim, eu acho que depende um pouco do Vlahovic. A fase dele não é das melhores, né? Você vê que hoje ele perdeu chances assim que ele geralmente não perde, né? Mas se o Vlahovic voltar a jogar o que jogou no início de sua passagem na Juventus, a Juventus tem muito a crescer. Eu vou linkar 2 pontos que você falou aí e vou falar baixinho, tá? Vou falar bem baixinho. Linkando os 2 pontos que você falou, que a Juventus tem uma certeza, que é o Danilo, e de que o meio-campo da Juventus precisa de um Pogba, mas tem que ter paciência para ele voltar aos poucos. Vou falar bem baixinho aqui, que a outra certeza desse time é o Rabiot, tá? Que o Rabiot tá jogando bem, mas eu não vou falar isso em voz alta. Fica só entre nós, que a outra certeza da Juventus é o Rabiot. Caio Bittencourt, fale sobre o Napoli também nessa toada de tentar relacionar o time que joga na Itália e o time que joga na Europa. No caso da Napoli, é basicamente o mesmo time e o resultado tem sido o mesmo também, né? Em ambas as competições. Mas eu queria que você falasse se há uma diferença, qual é essa diferença, quais jogadores têm te chamado mais atenção, quais são aquelas peças de reposição ali que estão fazendo bem, porque
como a gente sabe, essa temporada de Copa do Mundo precisa substituir bastante, né? O Napoli até não substitui tanto assim. O 11 inicial do Napoli é praticamente sempre o mesmo, e aí no decorrer do jogo o Spalletti vai tentando algumas alternativas ali, mas eu queria que você falasse sobre como tá conseguindo manter a toada, não só na questão dos resultados, né? Mas a gente vê o Napoli com 18 pontos de vantagem na Série A e muito bem na Liga dos Campeões, mas não é só o Napoli tá ganhando, o Napoli está encantando, né? Quem não acompanha muito o futebol italiano tá perplexo. Tá vendo o Napoli falando assim, mas quando é que esse time começou a jogar tão bem assim? O Caio Bittencourt vai explicar agora. Não, assim, é até curioso pensar assim que o time seja o mesmo, porque muita gente esperava que de repente começasse a dividir entre a Série A e a Champions League, de repente rodasse mais o time. E no fim das contas, as rotações que estão acontecendo são as rotações mais óbvias, que são casos entre o Mário Rui e o Oliveira na lateral esquerda. Tudo bem que às vezes assim, o Mário Rui pode alternar atuações fantásticas, como contra o Eintracht Frankfurt, como atuações de um completo tonto, como foi contra o Empoli, quando ele resolve do nada acertar as partes íntimas do nosso glorioso Titio Caputo contra o Empoli. Aí tem também a eterna dualidade entre o Lozano e o Politano, e no fim das contas, exceto pelo Raspadori, que não tem estado nos últimos jogos por conta de uma lesão, uma pena, no fim das contas acho que todo mundo anda jogando ultimamente. Tá conseguindo até conciliar o elenco de forma assim com que os jogadores que menos atuam estejam atuando. Que menos atuem assim, que não sejam titulares de ofício. Mas assim, o Napoli hoje você pode perceber que tem os seus 12º, 13º jogadores, os atletas que sempre entram, como Elmas, o Ndombele, o Cholito Simeone, que assim, talvez não são da mesma qualidade dos titulares, mas que desempenham alguma coisinha ali, tem as suas virtudes, os seus defeitos, no caso, por exemplo, do Ndombele, que eu acho que é o fator que destoa pra caramba, mas ao mesmo tempo, até nessa questão da conciliação do elenco e também em vista ao elenco que veio da Copa do Mundo, os poucos convocados, se você for parar para pensar, porque tecnicamente os jogadores que tiveram mais dificuldade de pegar no tranco nessa temporada até aqui foram justamente os que voltaram da Copa do Mundo. Exceto pelo Oliveira, que acabou voltando cedo e tudo mais, o Kim Min-jae teve alguns probleminhas ali no começo, os primeiros jogos em janeiro, que eu até disse aqui, deu uma cornetadinha e tudo mais, mas aos poucos foi tomando desempenho. O Anguissa, mesma coisa. O Lozano é aquela coisa, o Lozano em Champions League, a atuação dele contra o Frankfurt foi maravilhosa, uma das melhores que ele fez no Napoli, por exemplo. Mas assim, às vezes o Lozano também é meio sujeito a tempestades e meio assim como o concorrente dele de posição, Politano também. E a mesma coisa eu digo para o Zielinski, que ainda não voltou no ritmo ideal pós-Copa do Mundo e não está no mesmo desempenho. Porque o que a gente pensa de desempenho do Napoli é o coletivo, é a qualidade do coletivo, e principalmente a qualidade de dois caras que mudam essa função toda do elenco, que inventam jogadas, que podem inventar jogadas até num dia horrível. Por exemplo, Kvaratskhelia, a partida dele contra o Frankfurt estava totalmente irregular, pênalti perdido, gol cara a cara que não costuma perder. Se vê assim, o cara vinha de uma partida anterior com o Sassuolo, que ele marca um dos gols mais bonitos dessa passagem dele pelo Napoli. E assim, ele inventa numa troca de passe
belo passe de calcanhar pro Di Lorenzo fazer. Isso é uma coisa que, assim, que tem o diferencial. A inventividade de mudar o jogo quando tudo tá difícil. E o fator Osimhen, que é fundamental na fase que ele está, nas questões que ele está. Claro que, assim, podemos logo chegar na temporada na fase que historicamente nas 2 temporadas em que ele disputou pelo Napoli até aqui, ele teve um pouco de, vamos dizer em um bom italiano, fatica, um pouco de dificuldade nos grandes jogos. Mas em vista ao desempenho, talvez se possa sonhar com um desempenho melhor do Osimhen nesses tipos de duelos, até em vista do que já apresentou até aqui. Questão de manter a toada. A questão do Napoli muitas vezes, e até nesse campeonato e também na Champions League, em alguns momentos será lutar contra si mesmo, contra a questão da ansiedade, contra a questão do que esse time mesmo já fez até aqui e do que pode fazer, que é sempre num contexto de futebol de elite, num contexto de desempenho de elite, você sempre vai acabar pensando em formas de como melhorar, em formas como ser melhor que você mesmo foi no passado. E acho que esse será um dos grandes desafios do Napoli nessa temporada. Claro, não só o Napoli em si. Como o Pep Guardiola diz, também tem outro time em campo. E assim, veremos com os jogos que vêm por aí, com o fator Champions League, que ainda que não parece, mas, por exemplo, se o Napoli confirma sua vaga para as quartas de final, será um desempenho histórico, a melhor participação da história do Napoli na história de uma Champions, que nunca passou das oitavas de final, um time que tem sucessos em Europa League, com taça, teve bons desempenhos em Recopa, mas na Champions League tem um azar desgraçado, mas assim, essa é seguir mantendo o desempenho para fazer história. E, Nelson, eu queria que a gente continuasse nessa toada europeia, porque, como o Caio ressaltou muito bem agora há pouco, os 7 italianos vivos na Europa, mas eu queria saber o quão vivos estão Milan e Inter, né? Porque ambos conseguiram uma vitória pela margem mínima na primeira partida, a Inter vencendo o Porto e o Milan vencendo o Tottenham por 1-0. Então, assim, tá todo mundo vivo? Sim, mas o quão vivo, o quão esperançoso o torcedor, não só o torcedor dessas duas equipes, mas o simpatizante do futebol italiano pode ficar depois das vitórias por 1-0 no jogo de ida de ambos os times de Milão? Eu acho que a Inter tem um pouco mais de chances, até porque o Porto perdeu um jogador muito importante para a volta, que é o Otávio, né? Tá suspenso, foi expulso. E a Inter também tem na minha visão, tem um elenco mais forte do que o Milan. E também tem uma certa disparidade aí. Nunca perdeu para times portugueses na Champions League também. Ainda tem essa vantagem histórica aí, né? Enfim, né? No papel tudo é bonito, mas tem que mostrar isso em campo. Eu achei que no jogo contra o Porto teve suas chances no primeiro tempo, mas também não fez uma partida assim excepcional. O Naná teve que salvar algumas vezes. Foi um pouco fora do padrão europeu que mostrou até agora sobre o comando do Inzaghi. Mas a questão é que como tá muito longe, né? A Inter tá a 18 pontos do Napoli na Série A. Então o Inzaghi tá correndo um risco sério de ser demitido, né? Então depois da derrota pro Bolonha no fim de semana, se fala muito sobre o Thiago Motta, né? Entrar no lugar do Inzaghi para a próxima temporada. Até com a possibilidade de o Inzaghi ser demitido ao longo de 2022-2023, caso, por exemplo, seja eliminado na Champions League, não consiga ir além e o time perca mais rendimento na Série A. Hoje, tudo bem, a gente está falando de Europa, mas isso se relaciona
A Inter hoje tem só 3 pontos de vantagem para a zona de... Enfim, né? Tá dentro do G4 apenas por 3 pontos, né? A Roma, que tá fora agora, tem 44. E a Inter tem 47. Então, pro elenco que a Inter tem, ela deveria ter uma vantagem bem maior, bem mais expressiva. Poderia até não estar lutando contra o Napoli pelo Scudetto, mas deveria ter uma vantagem mais confortável aí na briga por Champions League. Então, o jogo contra o Porto ganha uma importância muito grande até para a continuidade do Inzaghi no cargo. Tanto imediata quanto até para temporadas futuras, né? No caso do Milan, tem uma vantagem aí, né? Vou dar uma cornetada também, que o Conte, em termos de mata-mata, é o contrário do Inzaghi, né? No mata-mata de Champions League, mais especificamente, ele tem uma certa dificuldade de avançar. Então, e agora o Milan conseguiu recuperar sua solidez defensiva, né? Mudando de sistema, né? Colocando o Thiago em campo, que é uma das grandes boas notícias, né? Que o Milan tem nessa nessa segunda parte de temporada. O Milan recuperou sua solidez defensiva, então eu acredito que o Inzaghi, que o Pioli vá pro jogo de uma forma mais fechada, tentando novamente buscar ali um 0-0 ou então, no mínimo, um empate com gols. O Milan não leva gols já desde que o Thiago entrou em campo, né? Na primeira partida que ele fez contra a Inter, o Milan ainda perdeu por 1-0, mas depois não tomou mais gols. Então, esse sistema parece que veio para ficar, pelo menos até o fim da temporada. E eu acho que o Milan aposta muito nele para continuar vivo. Eu vejo um jogo mais difícil, mas eu ainda entendo que o Milan tem um certo favoritismo, levíssimo, tipo 55-45. Eu acho bem bacana você ter falado do Thiago, principalmente porque acho que no programa 2, eu não vou lembrar agora se foi o programa 2, mas eu tenho quase certeza que sim. A gente estava falando de quão mal o Milan estava, né? O Milan estava numa fase, assim, tenebrosa, uma fase em que tudo parecia, que a temporada parecia ir por água abaixo, né? Que a gente via o Milan desandando e derretendo diante dos nossos olhos. E é importante você falar que voltou essa solidez e que muito provavelmente é o fator que faz com que a gente acredite que o Milan não vai quebrar a corrente de italianos na Europa, corrente essa que também tem Roma e Lazio. Caio Bittencourt, fale sobre Roma e Lazio na Europa. E com uma pergunta, né? Dá pra dizer que dá uma murchada a derrota da Roma hoje para a Cremonese? Porque foi um negócio que acho que ninguém imaginava, né? E ninguém acreditou quando acabou o jogo. Embora a Cremonese já tenha aprontado isso na Copa Itália, a gente achou que o raio não ia cair 2 vezes. Eu, pelo menos, achei que o raio não ia cair 2 vezes no mesmo lugar. E a Cremonese jogou o raio de novo e o raio caiu na cabeça do Mourinho de novo. Mourinho, esse que foi expulso. Então eu queria que você falasse sobre Roma e Lazio na Europa, se dá para manter o otimismo também dos italianos diante dos sorteios europeus, ou se essa derrota da Roma para a Cremonese dá aquela famosa brochada, Caio Bittencourt. Não estava sendo colocado em campo. No fim, ele tinha razão. Ele tem razão. Um grande abraço, Charlie. A entrada do Thiago e a volta do Manhã foi um dos catalisadores desse Milan nos últimos jogos positivo. O fato até de Inter e Milan estarem um pouco mais positivos é um ponto atrás. Inter e Milan estarem mais positivos e a Juventus arrancando é um ponto para a gente estar com o pé atrás, com o Lazio e principalmente com a Roma. Por quê? Porque a Roma, por conta dessa instabilidade, nem tanto de desempenho. Eu acho até que o nível contra a Cremonese não foi um horror. A Cremonese, inclusive, acho que até que merecia ter essa primeira vitória muito antes. No fim das contas, vai ficar para a história que a Cremonese conquistou a sua primeira vitória nessa Série A contra a Roma
e que foi a segunda equipe da história da Série A a demorar mais rodadas para vencer um jogo. Só atrás do Ancona de 2003-04, que foi ganhar a primeira na 29ª, de 34 naquela temporada, rodadas. E nessa questão toda, o que eu acho que pega um pouco na Roma são jogadores e posições vitais. Por exemplo, no ataque o desempenho do Abraham não tá a mesma coisa que a gente espera dele, o mesmo nível de excelência que foi o 21-22 dele. Tem algumas irregularidades de desempenho. Na defesa você tem aquelas sujeições a tempestades do trio de zaga. E aí você pode apontar o dedo para as peças, como pode apontar o dedo até às vezes pelas irregularidades do trabalho do Mourinho e tudo mais. Mas especialmente eu acredito isso a um nome, Rui Patrício, que tem sido um nome bem irregular dentro do que se propunha, dentro do que a gente espera do tamanho do Rui Patrício no futebol e até pelo desempenho dele na Roma. O nível dele estatístico de defesas é um dos mais baixos do primeiro pelotão. E se você compara com alguns outros, tendo visto que o desempenho da Juventus, por exemplo, cresceu por um dos motivos é o desempenho crescente do Chesney. O desempenho da Lazio você não pode reclamar tanto no Provedel. O Musso às vezes tem umas questõezinhas de azar. E a Inter também deu uma estabilizada quando colocou o Onaná no gol. Assim, a questão goleiro é fundamental e o Milan, por exemplo, sabe disso. Sabe disso, assim, que só com a volta do Manhã já, assim, tem muito rossoneiro que suspira de alívio. E o romanista não pode dizer o mesmo com as irregularidades do Rui Patrício. Com o que se viu, por exemplo, no segundo gol da Cremonese, que assim, num lance fortuito, bobo, ele levanta a perna e dá o tranco do cara, pênalti, e aí o Tchofani faz o gol da vitória do time de Cremona. Então, né, com essa irregularidade, o que você espera, por exemplo, da Roma para o futuro? É muito complicado, porque assim, quando a gente estava preparando esse podcast, a gente ficava debatendo assim que se o melhor para Roma e para Lazio era foca na Europa, pensa na Europa, ou assim, dá uma olhadinha que tem uma Atalanta no retrovisor, dá uma olhadinha que tem uma Juventus crescendo no retrovisor. Então é complicado. A Lazio, se você for prestar atenção, o desempenho é irregular. A Lazio é capaz de fazer partidas boas, como com Salernitana, com Cluj. Na ida, na volta, jogou na conta do chá. Como ter uma dificuldade homérica para fazer um gol na Sampdoria, que tem tido dificuldades defensivas, que tem tido problemas e mais problemas lá embaixo da tabela. E assim, até com um Immobile com mais dificuldades do que o que costuma ter para fazer gol. Um Immobile não tão prolífico e uma Lazio não tão prolífica quanto que costuma ser um time de Maurício Sarri, quanto que costuma ser até um time de bons jogadores e jogadores prolíficos, com que é o dessa Lazio. Só que a Lazio, assim, talvez, se você for olhar o adversário dela na Europa, embora o AZ Alkmaar esteja com uma boa campanha na Holanda, talvez seja mais acessível que a Roma, que não bastasse as dificuldades, ainda que esteja ali na portinha do G4, tem logo de cara uns confrontos nesse mês, que virá aí em março, que sairá podcast. Nesse mês terá 2 confrontos com a Real Sociedad, bem na Espanha, um derby e um clássico com a Juventus. Tá pouco ou quer mais? Missão ingrata demais, né? Mas falta a gente falar sobre um italiano aqui europeu. Mas antes da gente ir para a Fiorentina, eu só queria pegar carona, porque você citou aí que a Cremonese demorou muito essa vitória, e foi o segundo time que mais demorou, atrás do Ancona, de 2003-2004.
Vou desafiar aqui o Leandro Yamin, né? O Leandro Yamin gosta de fazer o meu time de botão, que é um baita de um podcast, inclusive. E, em especial, gostaria de sugerir que vocês ouvissem o Parma dos anos 90. Mas falar sobre o Parma dos anos 90 é mole. Eu quero ver se ele faz um time de botão do Ancona 2003-2004, que tinha Fábio Bilic e Mário Jardel. Brincadeiras à parte. E faliu no fim da temporada, vale dizer. Faliu. Oi, Yamin, esse tipo de coisa dá o meu time de botão legal. Porque de Pois repente, se não assim, pelo o time vira de botão, começa o caos, começa de repente a falir, assim, o Parma de 14, 15 que faliu também dá um bom negócio. Se não pelo time, né? Se não pelo desempenho. Se vocês quiserem, eu falo até do Napoli de 97, 98 que caiu, time horrível. Que foi assim, até um dos 10 piores da história da Série A, que só ganhou 2 jogos. Aí já é um outro podcast, né? Você começa. É um papo defunto do cacete. Meu time de botão ao reverso, isso aí seria o quê? Meu time de. Meu time de botão da Last Dance, pô. Não, meu time de sapateiro, sei lá. Mas o desafio é brincadeira também. Eu não desafiaria isso nem pro meu pior inimigo, porque o time era muito ruim. Embora tivesse Mário Jardel e Fábio Bilic, como eu citei, tinha também o Pandev, né? Agora o Pandev tava lá. Não, vou ser bem sincero, não lembro de ver o Pandev jogando. Não sei se jogava, não sei se era banco, mas estava lá. Nelson Oliveira, desculpa essa pausa aí, mas eu queria que você falasse sobre a Fiorentina, que é a última das equipes italianas vivas na Europa. Se dá para arriscar um pitaco. Porque assim, a gente falou mal da Fiorentina. A Fiorentina começou a jogar, não vou dizer que começou a jogar bem, começou a jogar melhor. Arthur Cabral a gente já citou aqui. Então assim, dá pra ter um prognóstico, dá pra falar alguma coisa da Fiorentina, ou você prefere não se queimar? Antes só falar do Ancona. O Ancona também tinha Dario Ubi, né? Tinha Di Francesco. O Pandev jogou 20 vezes naquela Série A. Então, assim, tipo, tinha Dino Baggio também, chegou a jogar lá nesse ano. Era um time cheio de figurinhas carimbadas, né? Até que dá pra fazer aí, talvez, um time de botão pra ele aí, viu? Mas, enfim, a Fiorentina... Fiorentina em Copas é uma coisa, né? É quase como se ela fosse treinada pelo Inzaghi. Nas Copas, a Fiorentina, por exemplo, na última temporada já foi semifinalista da Copa Itália. Nessa temporada é novamente semifinalista da Copa Itália e pega a Cremonese. Então, é um confronto que, na teoria, obviamente, tendo em vista o que a Cremonese já fez na Copa Itália, em que ela é favorita. Então, a gente pode ver a Fiorentina finalista da Copa Itália novamente. E na Liga Conferência, ela tem uma vantagem assim bastante grande sobre o Sivasspor nesse confronto. Não tem o que dizer. O Sivasspor está lutando contra o rebaixamento no campeonato turco. Enfim, a Turquia passa por um problema humanitário muito grande. Isso com certeza mexeu com os jogadores do time. Por mais que a cidade em que o Sivasspor está localizado não tenha sofrido de forma severa com terremoto, nem nada do tipo, mas enfim, provavelmente Sivasspor não está priorizando a Conference League, porque precisa se salvar em seu próprio campeonato. Mas é o que você falou, a Fiorentina ela não tem jogado exatamente bem. A Fiorentina é capaz de fazer um gol do meio campo, como o Biraghi fez agora contra o Verona, ganhar do Verona de 3-0, sem nenhum tipo de intercorrência, e depois, sei lá, perder para qualquer outro time da parte inferior da tabela. Eu não vou até abrir aqui, para não ser injusto com a Fiorentina, estou abrindo aqui os últimos resultados dela. E, enfim, a Fiorentina... perdeu em casa para o Torino, por exemplo. Torino que ela tinha eliminado da Copa Itália. Perdeu em casa para o Torino. Empatou com a Lazio. Perdeu em casa para o Bolonha, que é uma das sensações da temporada. Mas também, por exemplo, na rodada anterior à
a vitória por 3-0 sobre o Verona e empatou em casa com o Empoli. Ganhou um ponto porque o Arthur Cabral deu uma sorte danada no final do jogo, que a bola bateu na trave e ele foi rápido e fez o gol de cabeça. Assistência do travessão para ele. Então, é um time muito irregular ainda na mão do italiano. Muito vai depender do sorteio da próxima fase. Eu acredito que a Fiorentina não vai ter dificuldade de passar sobre do Sivasspor, mas as quartas de final da Conference League já começa a ser um torneio ainda mais traiçoeiro, né? Não vou dizer que é difícil priorizar no caso da Fiorentina, porque a Fiorentina só tem mesmo as Copas para fazer, para priorizar nesse momento, né? Tá muito atrás na Série A, tem 28 pontos, a Juventus, que é a sétima, tem 35, então já são 7 pontos de diferença. Então vai ter que olhar para as Copas novamente. Mas a Conference League, se a gente for olhar a temporada passada, você teve as semifinais. Uma semifinal Roma e Leicester, por exemplo. Uma semifinal bastante equilibrada. E do outro lado, a gente teve... deixa eu até lembrar, me fugiu. Feyenoord e Olympique de Marseille. Caio, a gente vai chegando aqui na reta final do Cautiopédia. Só lembrando de uma outra coisa. O Monza, que a gente falou bem, também morreu, né? O Monza bateu o motor. Não bateu o motor não, bateu o motor é muito sério. Mas o Monza deu uma rateada, teve que ser levado à oficina ali para uns reparos. Então cuidado com o que você vai falar no seu destaque final, senão o pessoal vai achar que a gente não acerta nada, né? Às vezes acontece no fim das contas de zicar e tudo mais. Tudo bem que no fim das contas vale dizer assim que o desempenho da Salernitana com o Paulo Sousa foi bom até de estreia e tudo mais, e que o outro jogo do Monza no período foi com o Milan. Então teoricamente a coisa era outra, mas assim, até dessa alternância de desempenho que tá fazendo assim, a Série A ter a graça paralela e ter essa alternância de desempenho e tudo mais e esse tipo de coisa. Então, no fim das contas, são rateadas até normais se você for parar para ver. E até em vista até a baixa de desempenho com o time que tem da Salernitana. A Salernitana talvez pudesse ter time para jogar um desempenho melhor. Vamos ver o que Paulo Sousa fará. Tudo bem que a gente sempre vai olhar com o Paulo Sousa, às vezes com risadinha, por conta do período totalmente irregular no Flamengo, com a máquina que tem, com o time que foi, sem ele, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas no fim das contas, talvez o desempenho dele para a Salernitana seja útil. Sobre a questão Torino e Juventus, que acabei citando. A última vez que o Torino ficou na frente da Juventus foi em 90-91. Não creio que isso vá acontecer nessa temporada, até pelo desempenho, por conta de todas as questões da irregularidade do Toro e tudo mais. E também até pelo desempenho ali da turma da Conference League, o Bolonha, a Udinese, embora a Udinese também esteja rateando um pouco no desempenho, esteja até mais dependente do desempenho do Beto que o normal, embora muita gente possa acreditar, no caso da Udinese, pela ausência do Deulofeu machucado, que tem sido um fator determinante, pode dar uma briga nisso daí também, além das brigas do G4, da Europa League e pelo título. Mas vocês vão dizer, não tem briga pelo título. Isso é o que vocês querem dizer. Não tem essa de confirmação antes da hora. O desempenho pode ratear do Napoli. Pode ratear, eu estou fazendo alertas. Alertas com o que pode acontecer, com o que não pode acontecer também, porque é a nossa função nesse podcast antecipar tendências, mesmo que às vezes por linhas tortas. Ou pode dizer também que o Napoli melhora de desempenho, nunca se sabe. Eu vou te responder homenageando o saudoso Gilson Ricardo, que faleceu há pouco tempo, né, um ícone da Rádio Carioca, que gostava muito de usar essa frase.
Para com isso! É Nelson óbvio. Oliveira. Nelson Oliveira, seu destaque final, por favor. Meu destaque final fica por conta da Sampdoria. Eu raras vezes vi campanhas tão cruéis de um time no campeonato italiano. Desde o dia 22 de janeiro até hoje que a gente está gravando, a Sampdoria deixou de ganhar 6 pontos por gols sofridos a partir dos 80 minutos. Estava empatando com a Udinese, tomou um gol aos 88. Estava vencendo o Monza, tomou um gol aos 99. Estava empatando com o Bolonha, tomou o gol aos 90 e depois estava empatando com a Lazio e tomou o gol aos 80. Fora, além disso tudo, né, obviamente existe uma incompetência na Sampdoria, né, tem o pior ataque, marcou apenas 11 gols até agora, mas é uma campanha muito cruel. Esses 6 pontos a mais, a Sampdoria teria hoje 17, estaria a 3 pontos da saída da zona de rebaixamento. Estaria ali. Hoje ela está a 9, tá uma distância bastante considerável. Fora também as mortes dos seus ídolos, Vialli e Mihailovic, durante essa campanha aí de um provável rebaixamento para a Série B, o que não acontece há 11 anos. Né? De fato é muito azar. É como a gente costuma falar que já tá com pinta, né? Já tá com aquele cheiro de rebaixamento, a nossa querida Doriana, Sampdoria. Não é dessa temporada, né? Acho que nas temporadas em que não caiu era muito mais ali uma briga vista como pessoal, né? A rivalidade com o Genoa. Agora nem isso, agora eu acho que fica mais escancarado ainda a incompetência, o atraso, né, da instituição. O Ferreira tentando vender de qualquer jeito, não consegue, e quem sofre com isso... Tem problemas financeiros também, porque a Sampdoria escapou de perder pontos agora, porque teve um acordo com os jogadores, com gente da comissão técnica e até gente que já saiu do clube, gente que foi demitida. Teve, por exemplo, Berezinski, que está no Napoli e nem joga no Napoli. Estava nesse acordo, o Gianpaolo estava nesse acordo, que houve um atraso de salários, mas houve um certo acordo para que a Sampdoria não perdesse pontos e não sofresse. Inclusive o Genoa, assim como a Sampdoria, teve alguns problemas financeiros também. O Genoa, inclusive, perdeu um ponto nessa Série B, em que está em segundo, está assim, no caminho rumo a volta à elite, na disputa ali, meio embolada com Bari, com Regina, com Pisa e com o Frosinone disparado na ponta. O Genoa perdeu um ponto que pode ser precioso ali na disputa pelo acesso, justamente por conta da falta de pagamento pela 777, que os vascaínos conhecem muito bem, que não pagou imposto de renda. Justamente por conta disso, a FGC foi lá e deduziu um ponto da tabela. E isso, no fim das contas, pode ser um atenuante. Mas, ao mesmo tempo, pode resumir o jeito de fazer futebol em Gênova não anda muito bem. É isso, vamos fechar com esse recado aí aos torcedores vascaínos, então, né? Cuidado com os sedutores da internet, né? Nem tudo é o que parece ser. Já não perdeu um pontinho lá na Itália, o Vasco abra o olho. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, que ouviu esse episódio de número 4 do podcast da Cautiopédia. Mais uma vez, um obrigado também ao pessoal da Central 3 por abrir o espaço, pela oportunidade. Nos vemos e nos ouvimos daqui a 2 semanas com talvez muitos dos resultados, ou pelo menos alguns resultados dos italianos na Europa, já que algumas equipes só jogam, muito provavelmente vão jogar no dia da nossa gravação, né? No dia 14, por exemplo, eu sei que tem rodada, então a gente vai trazer coisas frescas ou vai antecipar alguns confrontos, enfim, vai ser mais uma vez um programa europeu. Um forte abraço a todos, muito obrigado mais uma vez, arrivederci e tchau!